Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Além do Jaleco. Hoje estamos aqui com a doutora Graziela. É um prazer ter você aqui com a gente, doutora. Ai, o prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Tenho certeza que vai ser um podcast muito legal, que a gente vai falar sobre sono, mas também sobre essa trajetória, né? Antes de tudo, doutora, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, por que você decidiu seguir na sua especialização e hoje está atuando ali mais na parte da galera que tem problema ali com sono, né? Queria que você Sono, trouxesse ronco. esse panorama geral. Pois não. Bom, na verdade, a minha formação, eu sou especialista em canal, endodontista, e eu trabalhei mais de 20 anos com a endo. Na época da pandemia, eu acabei parando um pouco com o consultório, que eu cuidava dos meus pais mais velhos, e com o risco de passar doença, Covid para eles, eu acabei dando um tempo no consultório, parei de atender convênio e voltei a estudar. Meus pais acabaram falecendo por outros motivos, voltei a estudar e fiquei aberta, eu vi que estava muita coisa nova. E nessa busca, eu acabei conhecendo a odontologia do sono e, principalmente, também, que eu acho que é o fato mais importante, as minhas meninas começaram a falar que eu estava roncando. E eu achava que era mentira, mas então eu acabei percebendo, elas não queriam mais dormir comigo quando a gente viajava. Aí eu acabei conversando com um colega, fiz a polissonografia e eu descobri que eu não apenas roncava, como eu também tinha pausas na respiração, fazia apneia do sono. E aí um colega fez uma plaquinha para mim, comecei a me interessar, me ajudou muito na minha qualidade do sono. E aí eu fiquei encantada com isso e falei, puxa, eu quero estudar isso. E foi então que eu passei a estudar sobre isso e estou descortinando esse mundo maravilhoso de ajudar as pessoas a dormirem melhor. Com certeza. E tem gente que acha que roncar é normal, né? Muita gente. Na verdade, o ronco, ele é tão comum que a gente faz piada, acha que é um negócio normal, brincadeira. Mas não, ele tem todo um problema atrás que a gente acaba ignorando. Eu acho que o mais importante é a gente divulgar que o ronco, por trás do ronco, pode ter sérios problemas de saúde. Com certeza. E um ponto muito bacana, assim, até uma experiência pessoal minha, eu sei quando eu ronco, quando eu durmo mal, que geralmente eu acordo mal, né? Então, às vezes, não sei se isso tem a ver, aí você, que é especialista, me fala, mas às vezes quando eu bebo ali bebida alcoólica, eu sinto que no dia, outro dia eu Sim. acordo mal, que eu sei que eu ronquei. Então, quando tem algumas coisas que são sinais assim que a gente vai possivelmente dormir mal. Uhum. Se ingere bebida alcoólica à noite, se está resfriado, com o nariz entupido, ou às vezes quando está muito cansado, são sinais que possivelmente a gente vai roncar. Às vezes quando está acima do peso ou com uma vida sedentária, mas principalmente nariz entupido, bebida alcoólica à noite, acaba deixando a gente acabar roncando. Mas aí são fatos, são momentos esporádicos. Mas existem aquelas pessoas que roncam sempre. E é aí que a gente tem que procurar ver o que está acontecendo. Perfeito. E quais são os pontos ali principais, ali, as causas desse ronco ali, dessas pessoas que têm, né, que não conseguem dormir bem ali consistentemente? Bom, o ronco, na verdade, ele é só o barulho, mas ele pode estar escondendo alguns problemas maiores. Então, assim, no meu caso, eu acho que com a menopausa acabou causando uma flacidez na musculatura e eu comecei e também um pouco de ganho de peso. Acaba que a língua começou, ela engordou e na hora de dormir ela acaba fechando a cavidade e isso causa a vibração das cordas vocais, a vibração da musculatura e também a apneia. Mas também aumento de peso, resfriado, uma vida sedentária, uso de telas à noite que acaba interferindo no sono. Então, todos esses fatores interferem para causar o ronco. Com certeza. Muito bacana. E hoje, doutora, é muito comum, né, como a gente comentou anteriormente, né, a galera fala, ele ronca ali e ser uma piada ali, algo interno, né? O que queria que você trouxesse é a real gravidade ali, que a pessoa, igual você falou, ser só o barulho ali, o ronco, mas tem muita coisa ali por trás, não é mesmo? Sim. Então, o ronco é o barulho que a gente está acostumado na vida real. A gente vê sempre na família tem alguém que ronca. E é muito comum as pessoas falam: não, na minha família todo mundo ronca, é normal. E não. O ronco só o barulho seria ok. Mas quando está associado a essas pausas na respiração, ou seja, quando existe a obstrução da passagem do ar,
Isso causa pequenos despertares, microdespertares, porque na falta de oxigênio causa na tentativa do corpo acordar, a pessoa acaba acordando. Mas assim, é microdespertar, a pessoa não tem nem consciência que acordou. Em alguns casos, pode sim causar um despertar e a pessoa não conseguir voltar a dormir, que acaba indo para o lado da insônia, que era o que acontecia comigo. Mas existem as pessoas que elas acordam, dorme, acorda, e com isso não percebe, mas não é um sono de qualidade, não chega nos níveis profundos do sono, no sono REM. E com isso acorda cansado, com dor de cabeça, com a boca seca, pode acontecer até de acordar no meio da noite engasgado, então fica mais difícil a memória, mais facilidade de se envolver em acidente. Então, é uma série de problemas que estão associados ao sono e a pessoa fala, não, é da idade, não, eu estou cansado porque eu estou trabalhando muito, é dezembro, a gente está cansado mesmo, e não. E é interessante a gente buscar, quando tem algum desses sintomas, aprofundar um pouquinho na pesquisa para ver se existe associação com a apneia obstrutiva do sono. Perfeito. E, doutora, então, é importante que o pessoal em casa fique de olho ali, tanto um parente ou a pessoa mesma ali, que geralmente é o quê? Dorme em casal, aí a outra pessoa que sofre ali com o ronco, a pessoa dorme assim... Exatamente, você sabe que eu acho engraçado isso. No consultório, às vezes, hoje, que eu comecei a passar a trabalhar com isso, quando eu comento, estou trabalhando com sono, com ronco, nossa, preciso trazer o meu marido. Então, assim, muitas das vezes é o companheiro que acaba trazendo na obrigação para vir para o tratamento. Porque existem 3 causas principais de separação: traição, falta de dinheiro e a terceira é o ronco, acredite se quiser. Então, 33% das pessoas roncam. Aqui no caso eu sei que eu ronco, mas possivelmente um de vocês aqui também ronca, fora eu. Não, eu ronco também. Também estamos descobrindo. Não. E até para o pessoal entender que está em casa. Bom, ele entende que ele ronca, ele precisa tratar isso. Como que é o procedimento? Como que você faz ali? A pessoa tem uma consulta com você, o que você avalia? Sim, é até legal. No começo, eu posso liberar para a pessoa, às vezes a pessoa não acredita que ronca, o companheiro fala, você está roncando, não acredita. Eu consigo liberar pelo aplicativo, um aplicativo que eu uso do Biologix, eu libero um teste do ronco. A pessoa usa o próprio celular na casa dele, deixa o celular próximo ao local de dormir e na hora faz o cadastrinho, eu libero para fazer o exame, deixa o celular do lado. E aí, esse aplicativo grava o ronco. Então, a primeira coisa, vai ver, nossa, eu ronco de verdade. Então, marca uma consulta, aí vai ser um bate-papo para eu perguntar como que é, igual a gente falou agora, às vezes eu ronco, eu acordo, me fala um pouquinho da vida, da experiência, da sensação que tem, me fala do cansaço, se acorda bem disposto, se tem sonolência durante o dia, como anda a memória. Então, primeiro essa anamnese inicial. Depois, a gente faz uma avaliação clínica, vê a posição da língua, dos dentes, se é respirador bucal, se tem marcas dos dentes na língua. A gente começa a ver clinicamente o tipo de respiração e, então, tendo já a desconfiança de que talvez exista algo mais, aí, então, a gente pede um exame chamado polissonografia. Existe a polissonografia padrão ouro, que é a tipo 1, que é feita em laboratório do sono, onde a pessoa fica toda cheia de fio e ela tem analisa uma série de dados, ronco, apneia, bruxismo, pressão arterial. E também existe a polissonografia tipo 4, que é feita com um aparelhinho pequenininho, o Biologix, que eu empresto para a pessoa. Ela dorme e coloca no dedo e ele consegue avaliar as quantidades que falta de oxigênio, as variações da pressão arterial, o tipo de sono que tem, os despertares. E aí a gente consegue diagnosticar através desses exames todos associados. Conversa, clínico e a polissonografia ao final. Perfeito, doutora. E qual que é o impacto da pessoa ali que ronca e dorme mal? Bom, vou falar por mim. Eu acho que a melhor coisa que tem, o fato de eu ter vivido isso, eu acabo entendendo melhor. Com certeza. Eu acordava sem respirar. Eu acordava tossindo, parecia. E aí, eu meio que sonhava que eu estava tendo um pesadelo e alguém estava me sufocando. Eu acordava literalmente sufocada, boca seca,
colado e uma tosse, o coração ficava tu. Mas eu não sabia que era isso. Aí eu acordava também com a boca muito seca, uma sede e também sonolência, então um pouco de mau humor. Eu sou uma pessoa extremamente brincalhona, extrovertida, só que eu acordava meio chateada. Então o impacto principal é esse, e sonolência, né? E é muito engraçado que às vezes a gente conversando, eu pergunto para o paciente, você tem um sono bom? Eu tenho, doutor, eu durmo super bem, eu acordo, eu durmo em qualquer lugar, se eu estiver num consultório odontológico esperando, eu durmo na recepção. Então, apesar de parecer que é uma dica de uma pessoa que dorme muito bem, levanta uma luzinha vermelha, que essa sonolência excessiva indica que o sono noturno não está sendo de qualidade. Então, o impacto é a vida parece que fica mais colorida, a saúde, a disposição. Então, impacta, e não só na pessoa, mas em toda a família. Até para dormir bem também, a família, o companheiro e tudo mais. Com certeza. E tem idade, doutora, que é mais específico, que a pessoa acaba tendo problemas ou não? Até Idade, criança, sexo? não tem. Acontece, e não quer dizer que não é para pessoas que estão acima do peso, homens, ou seja, pode acontecer tanto em criança, tanto em pessoas magras, homens, mulheres, tudo igual. Eu acho, no meu caso, a menopausa acabou favorecendo, mas acontece com qualquer tipo de pessoa. É interessante quando a gente tem uma desconfiança, eu recomendo sim pesquisar. Pode ser só o barulho, pode ser só um ronco simples, mas sim pode estar associado à apneia. E isso deve tratar sim, porque tem uma série de outros problemas associados à apneia. E esses são perigosos. Perfeito, doutora. E até trazendo ali um panorama geral, assim, o que você vê ali no seu dia a dia que daria para ser, por bons hábitos ali, evitado? Bom, prática é o de sempre que a gente sabe para todas as outras áreas da saúde. Ter uma rotina do sono, ou seja, é legal, o organismo da gente gosta de padrão. Então, procurar dormir sempre no mesmo horário, acordar no mesmo horário, ter um quarto com ambiente agradável, escuro, temperatura adequada, evitar consumo de bebida alcoólica antes de dormir, procurar ter uma dieta mais leve, não vai comer uma picanha, comer muito, procurar dormir de lado. Dormir de barriga para cima também facilita o aparecimento do ronco. E eu acho que o principal é ter essa boa higiene do sono, que são esses hábitos assim. Evitar tomar café após as 15 horas. Ter alguma atividade física, preferencialmente pela manhã, porque depende do impacto da atividade física no período da noite, também dificulta para você ter esse descansar e desligando da realidade. Procurar sair das telas, que eu acho a parte mais difícil. Usar a cama para duas coisas, para namorar e para dormir. Então, evitar... Difícil, né? Evitar levar telas, o tablet, o celular, evitar ficar assistindo vídeos. Por mais que seja relaxante, a luz azul do celular, ela acaba interferindo na produção de melanina. E fora que o que a gente fica mexendo, vendo vídeos, a gente acaba estimulando o nosso cérebro e por mais legalzinho que seja o vídeo, às vezes a gente vê alguma coisa que nos deixa chateado, às vezes a gente fica preocupado, aborrecido, e aí a gente não consegue relaxar. Então, se a gente for olhar a natureza, pode ver quando vai chegando 5, 6 horas da tarde, você pode perceber, os passarinhos já vão todos indo para o cantinho deles, os animais já vão se recolhendo, a gente pode observar os animais, mas a gente não, hoje em dia a gente quer ter produtividade, a gente termina o trabalho, leva trabalho para casa, um último relatório, um último e-mail, essa necessidade de responder na mesma hora, e tudo isso interfere no nosso sono. E aí a gente acaba não conseguindo relaxar e não acorda disposto. Só que é tão comum a gente achar que o cansaço é normal. Hoje em dia ele é glamorizado como produtividade. E isso, a longo prazo, tem um preço muito alto para a nossa saúde. Então, eu acho que a gente deveria procurar soltar um pouquinho, mudar os hábitos para a gente melhorar isso. Essa higiene do sono é muito importante, né?
É muito importante, é muito difícil. É. Não pense você que é porque eu estou trabalhando com o sono que eu deixo de usar o celular à noite, porque muitas das vezes as minhas filhas moram fora, é a hora que a gente consegue conversar, é a hora que vai... E eu me sinto... Eu fiz um teste um dia desses, eu tentei passar uma semana... Eu até estava filmando nas redes sociais. Não, eu vou ficar uma semana sem usar, vou parar 1 hora antes. Não consegui, porque esse hábito que é tão gostoso, é tão próximo, mas ao mesmo tempo dificulta. Então, a higiene do sono, no geral, sim, eu me alimento bem, eu não tomo café à noite, procuro usar a cama só para dormir, mas as telas é a parte difícil para mim, eu acho que para todo mundo. Com certeza. É muito complicado. No dia a dia. A carapuça serve, né? Sim. E, doutora, qual que é a diferença ali da apneia do sono para um ronco simples? Bom, o ronco simples é o barulho. Nem todo ronco quer dizer que a pessoa tem apneia. Então, o ronco simples é aquele ronco que pode acontecer quando você está resfriado, pode acontecer quando você saiu para beber, comemorar com os amigos. Aí é um ronco esporádico. Agora, quando o ronco é frequente, quando as pessoas falam que o volume está aumentando, já virou motivo de piada na família, e a pessoa também percebe que tem uma sonolência exagerada, acorda às vezes com dor de cabeça, com a boca seca, percebe que a memória já não é mais a mesma coisa, percebe uma facilidade de esquecer das coisas ou se envolver em acidentes. Aí é a hora de começar a procurar. Mas, na verdade, eu sugiro, se tem ronco, não custa fazer um exame para ver se não tem uma apneia escondida. Porque existem pessoas que têm a apneia, mas não têm sintomas, não percebem. E quando a gente faz a polissonografia, leva um susto. Porque, apesar de não ter ainda esses sintomas, tem apneia. E a apneia causa outros problemas na saúde. Com certeza. E, doutora, até um ponto muito bacana ali que eu pesquisei aqui pra gente trazer. A pessoa que ela ronca há, sei lá, 1 década, ou uma pessoa que começou agora, existe algo que agrava mais ali por a pessoa estar 10 anos ali já nesse estado ou não? Se for só um ronco, só o barulho, às vezes a vibração, não necessariamente. Porém, se estiver associado à apneia, sim. O que é a apneia? A apneia é uma pausa na respiração. Então, para de respirar, o ar não passa. Pode ser uma obstrução parcial ou uma obstrução total. E aí, quando você para de respirar, o organismo fica desesperado. E aí o coração começa a bater e daqui a pouco dá aquela acordada. Se for uma vezinha só, ok, mas se acontece essas pausas várias vezes, dá uma bagunça, uma confusão no seu organismo. Pode alterar sua pressão, pode te causar problemas cardiovasculares, pode te dar alteração na taxa de glicemia, pode causar arritmia no seu coração e causando até AVC. Então, não é brincadeira. Uhum. Perfeito. Então, para deixar bem claro para o pessoal que está em casa, o ronco, ele é só um incômodo ou deve ser tratado como uma doença? O ronco, eu acho que deve ser pesquisado. É mais que um barulho, é mais que um incômodo. Ele pode esconder alguma coisa mais grave e que, se a pessoa não pesquisar, passa batido. Na verdade, o ronco, eu acho que já é estudado há muito tempo, mas atualmente, graças a Deus, tem sido falado sobre isso. Sim. Então, com isso, as pessoas estão começando a entender a importância disso e está sendo tratado agora de maneira conjugada, assim, com várias áreas, não só odontologia, mas tem a medicina do sono, os otorrinos, fono, fisioterapeuta. Então, ele é multifatorial e não é só um tratamento que vai resolver. Então, primeiro é importante a gente descobrir que tem, e aí são uma série de fatores que estão ligados e a gente tem que trabalhar por todos ter a visão geral, não é uma única coisa que às vezes vai resolver esse incômodo. Muito bacana essa visão, porque é algo multidisciplinar, né? Porque às vezes a pessoa está respirando de uma maneira errada, exatamente. Né? E tem interferência, assim, na respiração, no peso. Então, também é importante nutrição, prática de esporte, atividades com fono, para exercícios, para fortalecer a musculatura, o palato. Então, são uma abordagem conjugada com vários profissionais.
Bacana, doutora. E eu queria que você contasse uma história que você tem ali de uma paciente, de um paciente ali, focada ali mais nessa parte do ronco ali, que mudou completamente a vida dessa pessoa e também das pessoas que estavam próximas ali a ela. Pois não. Eu já sou meio antiguinha e eu tenho pacientes que já acompanham há muito tempo. E eu falo pouco, acho que deu para ver que eu sou meio falante. Aí eu falando, tô fazendo o curso do ronco. Aí a esposa falou, então eu vou trazer meu marido. Não queria, homem normalmente não tem vontade de se tratar. E quando a gente fez, que ele roncava, todo mundo sabia da família inteira, era motivo comum. Mas aí a gente fez a polissonografia, a tipo 4 com o Biologix, aí viu que ele tinha uma apneia média, não era da grave. Quando é muito grave, aí a gente encaminha para usar o CPAP, que é aquele aparelhinho. Aí a esposa, o senhor não queria tratar, mas a esposa não deu a chance dele escolher. Então falou, não, vamos fazer o tratamento. Aí eu confeccionei individualmente um aparelho de avanço intraoral, que é um aparelhinho que coloca na boca e leva a mandíbula mais para frente, facilitando a passagem do ar. No começo ele reclamou, demora um pouquinho para acomodar, é uma coisa nova na boca. Mas depois que a gente repetiu o exame, que ele viu que ele não estava mais tendo essas apneias, e ele percebeu que ele estava mais disposto, ele era meio ranzinza de manhã, ele percebeu que ele estava melhor. Então, assim, é legal porque ele percebeu, mas o impacto foi na família inteira, ficou mais agradável, mais disposto, diminuiu a sonolência. Então, eu me senti bem de estar fazendo parte da vida da melhora de uma família toda. É muito bacana e o resultado ele é muito legal porque não é só na pessoa, né? Não é só acarreta em várias outras pessoas que estão próximas, né? Principalmente no relacionamento, né? Porque não existe amor que resista a um rinoceronte do lado. Vai um dormir cada lado, né? E tem muito caso de casal que dorme em quarto separado. É legal, resolve de certa maneira, mas é gostoso ter aquele carinho, intimidade, estar juntinho. Não, meu avô e minha avó, eles sempre roncaram e cada um dormia num quarto. É mesmo? Então, aí me preocupa, né? Assim, se for só o barulho, tudo bem, mas e se tiver? Aí começa a ver... Na verdade, quando eu fui fazer o curso, né? Que até então eu sabia, minha mãe teve uma série de problemas de saúde. Uma série de problemas. Acho que minha mãe era o protocolo das doenças. E a minha mãe roncava. E era engraçado que eu ficava muito próxima dela, ela acordava de manhã e ela falava assim, não dormi nada essa noite. Ai, como que não dormiu? Ela roncava, a gente escutava de longe o ronco. E aí, quando eu fui fazer o curso, que eu pensei, falei, nossa, minha mãe teve todos os problemas, ela teve que operar o coração, ela teve derrame, ela teve diabetes, e todas as doenças decorrentes de todos esses problemas, e ela acabou morrendo em decorrência desses problemas todos. E quando eu fui fazer o curso, eu só pensava na minha mãe. Nunca nenhum médico tinha pedido para minha mãe fazer uma polissonografia. A minha mãe era um caso grave, que deveria ter feito o CPAP, e poderia, de repente, ter amenizado todas essas doenças que ela teve. Não digo que ela não tivesse, mas talvez não tivesse ficado um quadro tão grave. Então, quando eu cheguei do curso, eu liguei para minha irmã, porque eu já sei que eu ronco. Aí eu liguei para minha irmã, vai ver teu sono, porque se minha mãe roncava, então a preocupação não é o barulho, é o que tem por trás. Então, sim, eu recomendo que todo mundo que tem uma lenda de que ronca, veja se não tem apneia, porque não é brincadeira. Com certeza. Você também. Não, eu tô atenta ali. Já ganhou um paciente já. Opa, beleza. Não, muito bacana, doutora. E aí, eu queria até, para quem não te conhece ainda, que você contasse ali suas redes sociais, também onde você atua. Pois não. Nas redes sociais, meu Instagram é @doutora Graziela Fortes. Meu consultório é no Satélite, na Avenida... Posso dar o endereço? Sim. Na Avenida Iguape, número 349. Temos um consultório. Eu sou especialista em canal, que é a minha área inicial. E eu continuo estudando, faço atualização em prótese. E agora eu estou num dilema da profissão. Meus colegas todos se aposentando e eu estou encantada com o estudo. Como minha mãe teve uma série de doenças, eu fiquei um tempo parada cuidando da minha mãe, mas agora vislumbrei o mundo. Eu não sei se eu vou fazer uma especialização em prótese, se eu faço mais uma especialização em ronco, ou se eu vou estudar DTM. Estou escolhendo para que lado eu vou agora.
Ah, muito bacana, doutora. E queria que você contasse um pouquinho ali de como que são as suas abordagens, né, para fazer o tratamento ali do ronco ali, né, na apneia do sono também, por Tá. exemplo. Então, agora no Instagram, tem chegado bastante gente nova no Instagram, e aí eu consigo disponibilizar, se a pessoa tem dúvida se ronca ou não, eu consigo disponibilizar o teste do ronco. Basta me mandar um direct, me passa o número do CPF, que eu consigo habilitar a pessoa para fazer gratuitamente esse teste do ronco, para tirar a dúvida se ronca ou não. Muito bacana. Beleza, descobriu que ronca. Aí, na primeira consulta, quando agenda, aí precisa ser pessoalmente. Infelizmente, não tem como atender online. Aí vai ser esse primeiro bate-papo, que a pessoa vai contar por que que tá lá, se tem alguma queixa, se ronca, se percebe alguma coisa, se já teve algum acidente. Aí aquele bate-papo inicial da anamnese, veja as doenças que também tem, se tem hipertensão, se tem alteração na glicemia, se tem algum problema de família. Aí, ok. Aí a gente vai para o teste físico, clínico. Aí eu vou ver mordida, respiração, padrão bucal, um exame para ver, peço para abrir a boca se a gente consegue enxergar lá atrás. E aí, feito esses exames, aí a gente pede para fazer a polissonografia para realmente ver se tem apneia ou não. Vendo que tem, se for apneia leve ou moderada, eu consigo tratar com esse aparelhinho intraoral. Agora, se for caso mais grave, eu encaminho para um otorrino, para fazer o tratamento com CPAP. Agora, se for um caso leve, aí a gente faz a moldagem ou o escaneamento do caso, e aí a gente escolhe, são vários tipos de aparelho, para ver qual tipo que vai ser mais indicado. Vai ser de acordo com a retentividade dos dentes, se tem bruxismo ou não, a gente escolhe um aparelho entre todos esses aparelhos intraorais, e aí a gente escolhe um melhor, manda fazer individualizado para a pessoa. Assim que instala, passa um tempo, a gente repete o Biologix, a polissonografia, para ver se já houve melhora na apneia. Às vezes a apneia melhora, o ronco ainda não melhora. A gente consegue parar essas pausas, mas o ronco continua. O meu caso foi esse, inclusive. Aí a gente entra com tratamentos associativos. A gente entra com, eu indico para fazer fono, para fazer esses exercícios que vão fortalecer a musculatura, a língua, e vai longe. E a gente continua ajustando o aparelho até ficar redondinho. Perfeito. Então, tem como a pessoa não roncar mais? Tem sim. Eu melhorei muito, eu ainda ronco um pouquinho. A fono, eu fugi da fono, ela vai ver isso. Mas eu voltarei, que são exercícios bobos, assim, exercícios de língua, de respiração, de engolir, soprar com canudinho. Uma série de exercícios para fortalecer a musculatura. É igual a musculação. A língua também é músculo, né? A gente não pensa nisso. E a língua, ela, quando a gente não cuida muito dela, ela fica toda esparramada na boca e acaba fechando lá. E isso que causa a confusão toda. Perfeito. E aí, uma dúvida que muita gente pergunta ali, né, que eu tava pesquisando nas redes sociais, é que todo ronco ali precisa de uma cirurgia ali para eliminar? Não, né? Não. Assim, existem casos que têm associação com outros problemas, e existem casos mais graves que sim, precisa ser a cirurgia. Mas assim, quando é indicação, ok, mas não sei você, mas se a gente conseguir tratar uma coisa sem cirurgia, seria melhor. Muito melhor. Então, em casos mais leves, a gente dá conta. Mas sim, existe a indicação para cirurgia e tem resultados maravilhosos. A recuperação é rápida? Como uma cirurgia normal. É uma boa recuperação e os resultados são maravilhosos. A pessoa não precisa de nada, diminui o ronco, fica passando ar. Mas é cirurgia. Cirurgia sempre Cirurgia de verdade. Aí, doutora, você falou que para quem, né, entrar em contato com você no seu Instagram ali, consegue ter acesso, né, a esse dispositivo, né, ou é um aplicativo? O aplicativo Biologix, é só baixar o aplicativo, me manda um oizinho, aí me passa o CPF, aí eu libero para a pessoa fazer o teste do ronco. Aí pode fazer quantas vezes quiser. E é muito legal, porque o aplicativo, ele grava. Então, você coloca o aplicativo, você escuta o ronco da pessoa e às vezes é um ronco leve, às vezes é só um barulhinho, mas às vezes tem aquele modo capivara nervosa. Aí você escuta e é muito chocante no primeiro impacto. Agora, é o mesmo aplicativo para fazer o teste do sono
que é quando a gente consegue, que é a polissonografia, aí precisa do aparelhinho. Aí esse tem custo, mas aí faz parte do pacote do tratamento. Aí a pessoa faz, dorme e a gente consegue ver quantas vezes que ronca, se é grave ou não. Às vezes não tem apneia também, é só o barulho. Então é muito importante a gente descobrir. Se for só o barulho, o aparelho resolve sim, diminui o ronco. Mas às vezes só as mudanças, perder peso, procurar mudar de lado. Existe uma faixa que é como se fosse uma cinta com uma bolinha de tênis. Então, quando a pessoa dorme de barriga para cima, a bolinha vai incomodar, automaticamente, mesmo dormindo, a pessoa já vira e já diminui o ronco. Então, aquele jeitinho que a esposa normalmente bate no marido, então, automático, você está incômodo, você vira. Então, ter uma dieta mais tranquila, fazer atividade física, perder peso. Se for só ronco, isso aí já melhora. Agora, quando tem apneia, sim, precisa do tratamento. Certo, doutora. E, doutora, como que eu faço, então, para dormir melhor? Primeiro, entender que dormir é muito importante. Dormir é aquele momento que o teu cérebro vai organizar todas as informações que você recebeu durante o dia. Que o seu sistema hormonal vai ser regulado, que vai sedimentar suas memórias, seu aprendizado, que vai dar aquela pausa que vai organizar todo o seu organismo. Levando em conta a importância do sono, a gente ter a consciência de que é responsabilidade nossa procurar dormir bem. Então, evitar ficar tomando café até muito tarde. Procurar não ter consumo de bebida alcoólica mais no final do dia. Procurar ter uma atividade física. Procurar ter a rotininha, um quarto escurinho, temperatura agradável. E o mais importante, sair das telas, porque isso já vai propiciar que você vai acalmando, vai liberando melatonina, você vai ficando mais tranquilinho e o seu sono vai ser de qualidade. Se você fizer esse teste 3 dias, você vai começar a perceber que você acorda mais disposto. Aquela preguiça o relógio tocou, de não ter vontade de levantar, de ficar apertando o soneca toda hora, ou de acordar atrasado. E percebe também o mau humor matinal que a gente tem por não ter dormido tão bem. Quando a gente consegue melhorar o sono, acorda, no Instagram eu posto muito isso, aquela pessoa que acorda, bom dia sol, bom dia vida. É fácil, até olhando, quando a gente trabalha com as pessoas, é fácil a gente identificar quem dorme bem de quem não dorme. Porque é aquela pessoa que chega com semblante fechado, é aquele tipo de pessoa que fala, não fala comigo até o meio-dia. A gente sabe que se a pessoa parar e pensar, poderia sim procurar entender o que está acontecendo e tentar, por ela própria, ver, porque muda a vida, muda a vontade de ser útil, de trabalhar, alegria de vida. Ai, eu acho que vale muito a pena, sou empolgada. Com certeza. E eu queria que você deixasse um recado final para quem dorme mal, para quem ronca ainda e não tomou a decisão ali de te procurar uma profissional ali para resolver esse problema. Belezinha. Bom, para quem ronca, primeira coisa, não tenha vergonha. É mais comum do que muita gente imagina. Roncar faz parte, como eu disse, de 33% da população. E já que sabe que ronca, procure investigar, procure fazer o exame para ver se você não tem apneia do sono, porque às vezes você está com alguns sintomas que nunca nem parou para pensar que pode ter a ver com sono, como a taxa de uma pressão alta, dificuldade de emagrecer, ou às vezes um esquecimento, a memória fica falha, ou aquela pessoa que tudo derruba, cai, bate, se envolve em acidentes, sem a gente imaginar, isso tem a ver com o sono. Então, se você ronca, se você está com algum desses sintomas, ou se conhece alguém que tem esses sintomas, eu recomendo que sim, faça uma avaliação, faça uma polissonografia, para a gente descobrir e tratar. E vai descobrir uma nova vida, uma nova vontade de viver. Com certeza. Doutora, foi um prazer ter você aqui. Espero que você tenha gostado e também que você volte mais vezes aqui. Só chamar. Foi um prazer muito grande, muito obrigada. E quem tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem, que eu tenho prazer de responder e ajudar. Show. Beleza, muito obrigado, doutora. E você que chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like para não perder nenhum conteúdo, que eu te espero no próximo episódio. Até mais!